Como diferentes culturas e religiões ao longo da história têm concebido e interpretado o conceito de inferno? Quais são os termos originais em hebraico e grego traduzidos como inferno na Bíblia e em quais passagens eles aparecem? Qual é a visão bíblica do inferno, segundo o Novo Testamento, e como essa visão difere ou se alinha com as interpretações teológicas tradicionais? Junte-se a nós nessa jornada de descoberta para entender melhor como o inferno é percebido culturalmente, biblicamente e teologicamente. Estamos estudando a lição número 11 da classe de adultos do segundo trimestre de 2024, que tem o tema A Realidade Bíblica do Inferno. Nesta lição, exploraremos a doutrina bíblica do inferno, buscando compreender sua realidade a partir de uma perspectiva bíblica e teológica. Abordaremos três principais objetivos. O primeiro é explorar o pensamento humano sobre o inferno. Analisaremos como diversas culturas e religiões têm interpretado o conceito de inferno ao longo da história, proporcionando um panorama das visões humanas sobre este tema. O segundo objetivo é analisar a presença da palavra inferno na Bíblia. Investigaremos os termos originais utilizados nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que foram traduzidos como inferno, e examinaremos os contextos em que essas palavras aparecem. O terceiro objetivo é compreender a doutrina bíblica do inferno. O ponto central da nossa lição será entender a visão bíblica do inferno conforme é apresentada no Novo Testamento, avaliando como esta se alinha ou diverge das interpretações teológicas tradicionais. Este estudo, aprofundando, ajudará a esclarecer a doutrina do inferno e a relevância para a fé cristã. Ao final desta lição, esperamos que os alunos tenham uma visão mais clara e fundamentada do que a Bíblia realmente ensina sobre o inferno e sua importância na teologia cristã. Essa lição é uma oportunidade valiosa para aprofundar o entendimento sobre um tema crucial e muitas vezes mal compreendido dentro do cristianismo. O texto áureo então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Este versículo parte do discurso de Jesus sobre o juízo final. Enfatiza a realidade do inferno como um lugar de separação de Deus e punição eterna. Destaca que o inferno foi originalmente preparado para o diabo e seus anjos, mas também será destino daqueles que rejeitam Deus e seus caminhos. Jesus usa esse aviso para sublinhar a seriedade das escolhas morais e espirituais feitas na vida terrena. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. A verdade prática reforça a existência concreta do inferno, não como uma mera metáfora ou conceito abstrato, mas como um lugar real de sofrimento. Essa realidade serve como um sério alerta para que vivamos de acordo com os ensinamentos de Cristo, lembrando-nos da importância das nossas ações e decisões espirituais e incentivando-nos a buscar uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Juntos, o texto áureo e a verdade prática nos leva a refletir sobre a gravidade do inferno e a necessidade de viver uma vida que busca a salvação e a proximidade de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 25 e o versículo 41 ao 46. Conforme as outras lições, eu não vou estar lendo a leitura bíblica nem os pontos das lições. Eu já vou estar passando para os irmãos as informações, as explicações. Esse trecho de Mateus, capítulo 25, destaca o critério do julgamento final de Jesus, a compaixão e o cuidado para com os necessitados. Jesus enfatiza que as ações de misericórdia ou a falta delas são determinantes para o destino eterno de cada pessoa.
Os que falham em demonstrar amor e compaixão serão separados de Deus e enviados ao tormento eterno, enquanto os justos que praticaram boas obras entrarão na vida eterna. Esta passagem serve como um poderoso alerta e chamado à ação, destacando a importância de viver uma fé em que manifesta em atos de amor e cuidado pelos outros. Introdução. O inferno é um dos temas centrais abordados no Novo Testamento. Jesus, em seus ensinamentos registrados no Evangelho, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, e dedicou mais atenção ao tema do que o apóstolo Paulo. Esta ênfase destaca a importância de compreender corretamente a doutrina bíblica do inferno. Nesta lição, nos dedicaremos a estudar essa doutrina em profundidade. Abordaremos a resistência contemporânea de muitos em aceitar a realidade do inferno, examinaremos as principais palavras bíblicas traduzidas como inferno e discutiremos o impacto de negar essa doutrina fundamental ao rejeitar a existência do inferno. Corre-se o risco de comprometer a integridade de todo o cristianismo bíblico. Aplicação pessoal. Ao refletir sobre a seriedade com que Jesus tratou a questão do inferno, devemos considerar o impacto disso em nossa vida espiritual. A doutrina do inferno não é meramente teórica, ela tem implicações práticas e urgentes. Negligenciar ou rejeitar essa doutrina pode levar a uma compreensão superficial e incompleta da mensagem cristã. A advertência: não podemos tratar a realidade do inferno como indiferença ou ceticismo. Jesus enfatizou sua importância para nos alertar sobre a seriedade do pecado e a necessidade de uma vida transformada pelo Evangelho. Negar é minimizar a gravidade da separação de Deus e a necessidade vital de salvação através de Cristo. Portanto, esta lição nos chama a uma reflexão profunda sobre nossas atitudes e ações, incentivando-nos a viver de maneira que reflete a seriedade das advertências de Jesus e uma urgência de compartilhar a mensagem de salvação com os outros. Que essa reflexão nos conduza a uma vida de maior compromisso com Deus e uma fé que se manifesta em ações concretas de amor e compaixão para com os necessitados. Ponto 1 da lição: pensamento humano a respeito do inferno. Subtópico 1: filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Esse subtópico trata das diversas maneiras pelas quais a realidade do inferno é negada ou interpretada por filósofos e teólogos influenciados por visões modernas e pós-modernas. Muitos desses pensadores, vivendo na incredulidade e sob a influência dos poderes das trevas, rejeitam a existência do inferno como apresentado na Bíblia. Filósofos humanistas argumentam que a ideia bíblica do inferno é incompatível com os valores éticos contemporâneos. Eles veem o conceito de punição eterna como moralmente inaceitável e contrário aos ideais de justiça e misericórdia. Teólogos modernos e pós-modernos. Muitos negam a inspiração plena da Bíblia e, consequentemente, tentam enfraquecer a doutrina do inferno, alegando que é um pensamento pagão que não deveria fazer parte da fé cristã. Eles interpretam as Escrituras para alinhar-se com suas visões teológicas, que muitas vezes são influenciadas pelo raciocínio e pelo relativismo. Doutrinas da segunda chance. Alguns teólogos vão além, sugerindo que o inferno é um estado temporário onde as pessoas serão purificadas e, eventualmente, terão uma segunda chance de entrar no céu. Esta visão minimiza a seriedade do julgamento final e contradiz o ensino bíblico sobre a eternidade da punição para os ímpios. Aplicação pessoal. É crucial que, como cristão, mantenhamos uma compreensão bíblica e ortodoxa do inferno. Devemos estar atento às influências filosóficas e teológicas que tentam diluir a seriedade das Escrituras. Estudar a Bíblia com discernimento nos ajudará a manter a integridade da doutrina cristã e a viver de acordo com a verdade revelada. A advertência. A negação ou distorção da doutrina do inferno tem consequências graves. Ao rejeitar a realidade do inferno, corremos o risco de subestimar a gravidade do pecado e a urgência da salvação. Isso pode levar a uma vida de complacência espiritual e a um evangelho diluído, que não reflete a plena verdade da mensagem de Cristo.
Precisamos estar vigilantes e firmes da fé, conscientes de que a verdade bíblica sobre o inferno é uma parte essencial da mensagem do Evangelho e uma advertência vital para todos nós. Que este estudo nos leve a uma reflexão séria sobre a importância de manter a doutrina bíblica do inferno e a viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo, plenamente conscientes da realidade eterna. Subtópico 2. O ensino do universalismo. O universalismo é uma doutrina que afirma que no inferno todas as pessoas irão para o céu, independentemente de suas ações ou crenças durante a vida. Esse ensino tem ganhado popularidade em alguns círculos teológicos e filósofos contemporâneos. Fundamentos do universalismo. A ideia central do universalismo é que todos são filhos de Deus e, devido ao seu amor infinito, ele não condenaria ninguém a uma punição eterna. Os defensores do universalismo acreditam que a natureza amorosa de Deus é incompatível com a ideia de um inferno eterno. Implicações no universalismo. Sob esta perspectiva, não haveria diferença do destino eterno de uma pessoa que viveu de maneira cruel e impenitente, como um assassino, e uma pessoa que viveu em santidade e buscou fugir do pecado. Como um crente devoto, esta visão propõe que todos, independentemente de suas ações ou arrependimento, serão eventualmente reconciliados com Deus e recebidos no céu. Críticas ao universalismo. O universalismo é amplamente criticado por teólogos que defendem a ortodoxia bíblica, pois esta doutrina minimiza a seriedade do pecado e ignora os numerosos ensinamentos bíblicos que falam sobre a realidade do julgamento e do inferno. Além disso, essa visão contradiz passagens claras das Escrituras que enfatizam a necessidade de arrependimento e fé em Cristo para a salvação. Aplicação pessoal. Como cristãos, é vital que nos mantenhamos firmes na verdade bíblica. A doutrina do universalismo pode parecer atraente por suas ênfase no amor de Deus, mas devemos lembrar que o amor de Deus também inclui justiça e santidade. Precisamos estudar a Bíblia de forma diligente e buscar uma compreensão equilibrada que reflete toda a natureza de Deus, incluindo seu julgamento justo. A advertência, a aceitação do universalismo pode levar a uma complacência espiritual perigosa se acreditamos que todos serão salvos, independentemente de suas ações ou fé. Podemos perder a urgência de evangelizar e viver uma vida santa. Além disso, isso pode desvalorizar o sacrifício de Cristo na cruz, que é central para a salvação. É crucial reconhecer que as Escrituras ensinam claramente sobre a necessidade de arrependimento e fé em Jesus para a salvação, e sobre a realidade do julgamento para aqueles que rejeitam a graça de Deus. Que esta reflexão nos inspire a aprofundar nosso compromisso com a verdade bíblica e a viver uma vida de testemunha o Evangelho de Cristo, alertando amorosamente os outros sobre a importância de escolher a vida eterna através de Jesus. Subtópico 3. O alerta apostólico. Os falsos ensinos sobre o inferno revelam uma distorção grave da verdade bíblica, praticada por alguns intelectuais que se dizem cristãos. Esses ensinadores transformam a verdade de Deus em mentira, negando a doutrina bíblica do inferno que é claramente apresentada no Novo Testamento. Falsos ensinadores. O apóstolo Paulo alertou sobre tais falsos mestres em suas epístolas. Ele escreveu que esses indivíduos teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. 2 Timóteo 3,5. E seriam resistidores da verdade. 2 Timóteo 3,8. Paulo também mencionou que alguns apostatariam da fé e seguiriam doutrinas de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. 1 Timóteo 4,1. Características dos falsos ensinadores. Primeiro, a aparência de piedade. Eles podem parecer devotos e religiosos, mas negam a verdadeira eficácia da fé cristã. Segunda, resistência à verdade. Eles se opõem e distorcem as verdades fundamentais das Escrituras. Terceiro, apostasia e doutrinas de demônio. Eles se afastam da fé verdadeira, promovendo ensinamentos que são contrários à doutrina bíblica, influenciados por forças malignas. Testemunho atual, os alertas apostólicos são mais relevantes do que nunca.
pois hoje vemos claramente a disseminação de falsos ensinos que enfraquecem a fé bíblica e distorcem a mensagem do Evangelho. Aplicação pessoal. Como seguidores de Cristo, devemos estar vigilantes e firmes na verdade bíblica. Precisamos estudar as Escrituras diligentemente e estar bem fundamentados na doutrina cristã para reconhecer e refutar falsos ensinos. É essencial cultivar um discernimento espiritual, baseando nossa fé nas verdades eternas na palavra de Deus. Advertência. A presença de falsos ensinadores é uma realidade que exige nossa atenção e ação. Se não formos cuidadosos, podemos ser enganados por aqueles que parecem piedosos, mas negam a eficácia da fé cristã. Devemos ser proativos em proteger nossa fé e a fé da comunidade cristã contra essas influências perniciosas. Além disso, é nosso dever denunciar e corrigir os falsos ensinos, sempre com amor e compromisso com a verdade, para preservar a integridade do Evangelho. Que essa reflexão nos incentive a fortalecer nossa fé e estar alertas contra os falsos ensinamentos e a viver de acordo com a verdade do Evangelho, proclamando fielmente a mensagem de Cristo em um mundo cheio de enganos. Ponto 2 da lição. Como a palavra inferno aparece na Bíblia, no Antigo Testamento. A palavra principal usada para se referir ao comumente traduzido como inferno é Sheol. Essa palavra hebraica carrega o significado de mundo inferior dos mortos, sepultura ou cova. Ela representa a morada dos mortos, o lugar do qual não há retorno. Significado e uso de Sheol. A palavra Sheol é mencionada 65 vezes no Antigo Testamento, muitas vezes referindo-se à sepultura ou ao local para onde os mortos são levados, embora não haja uma distinção clara entre um lugar de castigo e outro de bênção. Alguns versículos sugerem uma ideia de punição para os ímpios, como em Jó 24:19. No entanto, o Antigo Testamento, em sua maior parte, concentra-se no destino físico dos corpos após a morte, em vez de discutir o destino da alma, apontando para o Novo Testamento. Embora o Antigo Testamento não forneça uma compreensão clara do destino eterno às pessoas após a morte, ele prepara o caminho para o Novo Testamento, onde essa doutrina se torna mais evidente. É no Novo Testamento que encontramos uma compreensão mais clara do inferno e o destino eterno das almas. Aplicação pessoal. Ao estudar as referências ao Sheol no Antigo Testamento, somos lembrados da importância de compreendermos o contexto cultural e histórico das Escrituras. Isso nos ajuda a interpretar corretamente o significado das palavras e conceitos bíblicos, especialmente quando se trata de temas complexos como o destino após a morte. A advertência. Embora o Antigo Testamento não forneça uma compreensão completa do inferno, ele estabelece a base para essa doutrina ser mais claramente desenvolvida no Novo Testamento. Devemos ter cuidado para não negligenciar a importância da continuidade e progressão da revelação divina ao longo das Escrituras. Além disso, devemos buscar uma compreensão equilibrada da verdade bíblica sobre o destino eterno, reconhecendo tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Que essa reflexão nos motive a estudar diligentemente as Escrituras, buscando uma compreensão mais profunda da verdade divina e vivendo em conformidade com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Subtópico 2. No Novo Testamento. Três palavras aqui gregas são traduzidas como inferno: Hades, Tártaro e Geena. A primeira, Hades, esta palavra grega é equivalente à hebraica Sheol no Antigo Testamento e é usada para se referir ao lugar de castigo ou à morada dos mortos. Também pode denotar o estado de morte que os seres humanos experimentam após a vida terrena. A segunda palavra aqui é Tártaro. Tártaro é uma palavra que indica um abismo mais profundo do que a sepultura, sendo descrito como a habitação dos ímpios mortos. É onde sofre punição por suas más obras. Além disso, é mencionado como o lugar onde os anjos caídos estão presos. E a terceira palavra aqui é Geena. Esta palavra é derivada do hebraico associado ao vale de Inom,
ao sul e leste de Jerusalém. No vale de Inom, sacrifícios de bebês em Moloque eram praticados. Esse lugar também era onde o lixo da cidade era queimado. No Novo Testamento, Geena é usado para denotar castigo eterno e é frequentemente associada ao fogo eterno e ao julgamento final. A aplicação pessoal. Ao estudar as palavras gregas associadas ao conceito de inferno no Novo Testamento, somos lembrados da importância de compreender o contexto cultural e histórico das Escrituras. Isso nos ajuda a interpretar corretamente o significado das palavras e conceitos bíblicos relacionados ao destino eterno. A advertência. As palavras usadas no Novo Testamento são para descrever o inferno, são carregadas de simbolismo e significado. A advertência. As palavras usadas no Novo Testamento para descrever o inferno são carregadas de simbolismo e significados, transmitindo a ideia de castigo eterno e julgamento final. Devemos levar a sério essas descrições e reconhecer a seriedade do destino eterno das almas. Negligenciar ou distorcer esses ensinamentos pode levar a uma compreensão inadequada à mensagem do Evangelho e comprometer nossa fé e testemunho como cristãos. Ponto 3 da lição. A doutrina bíblica do inferno. Subtópico 1. O conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus, capítulo 25, versículo 41, o inferno é descrito como um lugar real. Embora possa parecer incongruente com a natureza de um Deus amoroso e justo criar um lugar de punição eterna, o inferno foi originalmente preparado para o diabo e seus anjos rebeldes, 2 Pedro 2,4, Judas 1,6, Apocalipse 12,7. No entanto, quando o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26, escolhe voluntariamente se rebelar contra ele e seguir o governante deste mundo, Satanás. 2 Coríntios 4:4. Ele compartilha do inferno reservado para o diabo e seus demônios. Interpretação teológica. Embora a ideia de um lugar de tormento eterno possa ser difícil de reconciliar com a concepção de um Deus amoroso, a doutrina do inferno é uma realidade bíblica que reflete a justiça divina. Aqueles que rejeitam a Deus e escolhem o pecado se afastam da fonte de toda a vida e luz, condenando-se assim à separação eterna de Deus. A aplicação pessoal. Ao considerar a doutrina do inferno, somos confrontados com a seriedade do pecado e a importância de nossa resposta à mensagem do Evangelho. Devemos reconhecer a realidade do inferno como um chamado à reflexão sobre nossas escolhas e um convite à reconciliação com Deus através de Cristo. A advertência. A doutrina do inferno nos lembra da urgência de compartilhar o Evangelho com os outros e de viver uma vida que reflita a verdade e o amor de Cristo. Negligenciar ou distorcer essa doutrina pode levar a uma compreensão defeituosa da mensagem do Evangelho e comprometer a seriedade da salvação e da responsabilidade moral do ser humano diante de Deus. Que essa reflexão nos motive a viver de acordo com os princípios do Evangelho, compartilhando a mensagem da salvação com amor e convicção, e buscando uma vida de santidade e serviço a Deus em todas as áreas de nossa vida. Subtópico 2. O que ensina a doutrina? A doutrina do inferno é integralmente bíblica, com referências claras nas Escrituras que descrevem este lugar como um destino de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. O Novo Testamento contém diversos ensinamentos sobre o inferno, destacando que é um lugar de tormento eterno para aqueles que rejeitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Segundo, integralidade da condenação. O ensino bíblico enfatiza que a condenação ao inferno afeta não apenas a alma, mas também o corpo. Isso significa que a separação eterna de Deus é experimentada de forma completa, envolvendo tanto a alma quanto o corpo da pessoa condenada. Terceira, eternidade separada de Deus. De acordo com o Novo Testamento, aqueles que rejeitam Jesus Cristo enfrentarão a eternidade totalmente separados de Deus. A presença do diabo e seus demônios, este destino é descrito como um lugar de tormento, onde não há esperança de redenção ou alívio. Aplicação pessoal. Ao considerar a realidade do inferno, somos desafiados a examinar nossa própria fé e compromisso com Jesus Cristo. Devemos refletir sobre a seriedade da decisão de seguir a Cristo e reconhecer a importância de fazer dele nosso Senhor e Salvador. A advertência. A doutrina do inferno nos
alerta sobre as consequências eternas de rejeitar a graça salvadora de Deus. Devemos levar a sério a mensagem do Evangelho e buscar viver em comunhão com Deus, evitando qualquer coisa que possa nos afastar de sua presença e nos colocar em risco de condenação eterna. Subtópico 3. O castigo será eterno. Primeiro, o Novo Testamento retrata o inferno como um lugar de castigo eterno, caracterizado por imagens simbólicas como fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno e o lago de fogo. Essas descrições apontam para a natureza terrível e duradoura do castigo para aqueles que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Segundo, relação com o pecado. O castigo eterno está intrinsecamente ligado ao pecado, sendo uma consequência da escolha deliberada do ser humano em viver em rebelião contra Deus. Aqueles que se recusam a se arrepender de seus pecados e rejeitam a oferta de salvação em Cristo enfrentarão o julgamento do grande trono branco e serão lançados no lago de fogo. Terceiro, escolha pessoal. É importante ressaltar que a ida do ser humano para o inferno não é uma ação direta de Deus, mas resulta da escolha pessoal do inferno em viver em rebelião contra ele. A Bíblia é clara ao afirmar que aqueles que rejeitam a Cristo receberão castigo eterno, enquanto os que aceitam terão a vida eterna. A aplicação pessoal. Diante da realidade do castigo eterno, somos desafiados a examinar nossa própria vida e relação com Deus. Devemos considerar seriamente nossas escolhas e nos arrepender de nossos pecados, buscando uma vida de compromissos com Cristo e obediência à sua palavra. A advertência. A escolha entre o céu e o inferno é pessoal e tem consequências eternas. Devemos estar cientes da seriedade desta decisão e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para compartilhar o Evangelho com outros, a fim de que possam fazer uma escolha informada e receber a vida eterna em Cristo. Chegamos à nossa conclusão. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade no contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tal grande salvação que Deus providenciou para nossas vidas. E por isso, devemos estar firmes em Jesus durante a jornada de fé, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Você ficou até aqui, eu te convido a acompanhar um canal com outros conteúdos. Você vai encontrar estudos bíblicos por temas, você vai encontrar devocionais. Junte-se a nós nesse crescimento espiritual. Deixe seu like, comente, compartilhe a palavra. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus vos abençoe grandemente.